Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia e tenha um dia de muita paz e muita sabedoria. No programa de hoje você vai ver os números da balança comercial brasileira. Pedro Gonçalves, agrônomo e analista da Scott, vai comentar sobre o mercado do milho. Você vai ver que a Ucrânia está conseguindo liberar exportações de óleo e grãos sob olhares de militares russos. Você vai ver também que a DITR, Declaração do Imposto sobre Propriedade Rural, sofreu uma mudança na forma de pagamento. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre os números da balança comercial brasileira. Na primeira semana de agosto, a balança comercial brasileira registrou superávit comercial de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. E a corrente de comércio foi de 13 bilhões de dólares. Isso de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. O valor é resultado da diferença entre os 7 bilhões e 200 milhões de dólares em exportações e 6 bilhões de dólares em importações. No entanto, quando comparado com o mesmo período do ano passado, a balança comercial registrou queda de 29%. No acumulado do ano, as exportações totalizaram 201 bilhões de dólares e as importações 160 bilhões de dólares, com saldo positivo de 41 bilhões de dólares e a corrente de comércio de 361 bi. Houve um incremento de 18,8% nas exportações comparadas com as médias até a primeira semana de agosto deste ano, com agosto do ano passado. Nas importações, o crescimento foi de 30,5%, também na comparação entre as médias até a primeira semana de agosto deste ano, com a de agosto do ano passado. E agora Pedro Gonçalves, agrônomo, analista da Scott Consultoria, vai comentar sobre o mercado do milho. Confira. Olá a todos que nos acompanham, eu sou Pedro Gonçalves, engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Vou trazer hoje um pouco dos dados sobre o plantio de milho no Brasil, em sua relação à colheita. Bom, que a gente viu, praticamente 80% das áreas plantadas de milho no Brasil já estão colhidas, né? Onde o Mato Grosso, que é o principal estado produtor aí de milho segunda safra, está com sua colheita praticamente finalizada. O estado do Paraná avançou para 57%, né, da sua área de plantio já colhida, com alguns problemas ali em relação à cigarrinha, assim como apresentou o estado de Minas Gerais, que houve alguns problemas em algumas regiões com a cigarrinha. O Mato Grosso do Sul e o Goiás enfrentaram alguns problemas com intempéries que não vão afetar tanto assim a produção de milho para a região. Estados no Maranhão, Tocantins, Piauí já se encontram bem avançadas as colheitas e praticamente finalizadas. Bom, já em relação à cotação do milho aqui no mercado interno, a saca hoje está cotada a R$ 84,00 por saca de 60 quilos de milho, isso é referência Campinas, e esse preço segue mais firme muito por causa da qualidade, né, das lavouras de milho que estão sendo impactadas aí nos Estados Unidos, onde teve uma redução, né, de 3 pontos percentuais em relação aos plantios em qualidade ótima ou boa nos Estados Unidos, reduzindo aí de 61% das áreas para 58% das áreas aí em boa ou ótima qualidade. Bom, cabe ao produtor aí ficar de olho em relação à produtividade nos Estados Unidos, a produção e como vão ser os próximos períodos. E lembrando também que o Confina Brasil está em sua terceira rota. Saíram segunda-feira, dia 8 de agosto, estão percorrendo aí o oeste do Mato Grosso e o centro-sul de Rondônia. Para saber mais informações aí, acesse o site confinabrasil.com ou scottconsultoria.com.br e também nas redes sociais, @confinabrasil ou @scottconsultoria.
Por hoje é só, pessoal. Até a próxima. E agora vamos comentar um pouco sobre a Ucrânia, sobre as exportações de commodities ucranianas. Mais 2 navios sob os olhares de militares russos, com 6.600 toneladas de óleo de girassol e 11.000 toneladas de soja, deixaram portos da Ucrânia, segundo o Centro de Coordenação Conjunta, que supervisiona o acordo destinado a tirar cerca de 20 milhões de toneladas de grãos da Ucrânia e levá-los à África, Oriente Médio e partes da Ásia. Autoridades locais já tinham informado que um comboio de 4 navios com carregamento de cerca de 219 mil toneladas de milho havia partido de portos de Odessa, lá na Ucrânia. Foi o segundo comboio que deixou o país do leste europeu apenas nos últimos 3 dias. As cargas estão saindo também pelo porto de Chornomorsk. 3 outros cargueiros que partiram agora na última sexta-feira, dia 5, passaram nas inspeções e receberam liberação no domingo para passar pelo Estreito de Bósforo, na Turquia, a caminho de seus destinos finais, de acordo com o Centro de Coordenação Conjunta. E agora você vai ver que a DITR, que é a Declaração de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, sofreu uma mudança na forma de pagamento. Proprietários de imóveis rurais terão entre os dias 15 de agosto e 30 de setembro para apresentar a declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o DITR. A DITR deve ser enviada por meio do programa gerador da declaração do ITR, que estará disponível no site da Receita Federal. O primeiro passo é providenciar um mapa de uso e ocupação do solo. Documento essencial para documentar, por exemplo, as áreas de preservação permanente, APPs, e de reserva legal. Para ter acesso ao mapa, o produtor pode recorrer a um profissional técnico, como um topógrafo ou engenheiro agrimensor. Para quem já possui as áreas documentadas, recomenda-se avaliar se as informações estão atualizadas. De nada adianta usar um mapa eternamente, o mesmo mapa. De um ano para outro pode mudar muita coisa, como abertura de área para plantio, conversão de área de plantio ou pasto ou vice-versa. Pequenas mudanças já fazem muita diferença no momento de declarar o ITR. É muito importante ter o auxílio de um escritório especializado para fazer a simulação do cálculo do imposto. Procedimento feito com base nas áreas que compõem o imóvel e no valor da terra nua, que é o VTN. Um informativo de preços médios de terras já divulgado pela Receita Federal. Em regiões com atividade agrícola mais desenvolvida, o VTN, que é o valor da terra nua, é dividido em lavoura com aptidão boa, regular ou restrita. Por via de regra, as prefeituras sempre buscam classificar as áreas de lavoura com os imóveis como de aptidão boa e para arrecadar mais. A grande novidade para o ITR neste ano, anunciada até o momento pela Receita Federal, é a possibilidade de utilizar o código de barras e o QR Code do Pix para pagar o DARF emitido no programa ITR 2022. Em anos anteriores, o DARF era emitido sem código de barra, devendo o contribuinte inserir manualmente as informações com o código da Receita do ITR em um banco conveniado. E agora vamos falar sobre internet. Nos últimos anos, as vendas pela internet tiveram uma evolução considerável, o que se intensificou durante a pandemia. De acordo com dados da Web Shoppers 45, relatório realizado pela Nick Ebit, em parceria com a BexPay, o setor de vendas online
bateu o recorde de faturamento no ano passado, apresentando um lucro de 82,7 bilhões de reais, um crescimento de 27% em relação a 2020. O período de maior alta foi de janeiro a abril, destacando-se o mês de março, quando a elevação em comparação com 2020 foi de 75%. E com a alta do consumo pela internet, vemos muito mais empresas fazendo operações internacionais. Isso não é só aqui no Brasil, mas também na Europa e outros continentes. O mercado web tem consumido muito. A Amazon, por exemplo, ela tem um movimento de construir a logística própria como forma de diminuir custos, tentando segurar os preços. Agentes de cargas buscam trazer tecnologias para agilizar e baratear o processo de importação e exportação. E esse é um custo que está nas mãos das empresas montadoras, proprietárias dos navios, e que soluções serão possíveis a partir do interesse do mercado. E agora você vai ver que os preços dos ovos de galinhas tiveram alta. Os preços dos ovos comerciais, eles reverteram as quedas registradas no final do mês de julho e iniciaram agosto com movimento de alta, como mostram os dados divulgados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que é o CPEA-Esalq. Segundo pesquisadores do CPEA, além de a oferta da proteína estar mais controlada, a demanda pelo produto está aquecida, favorecida pelo recebimento dos salários neste período do mês, o que elevou as vendas e as cotações dos ovos na primeira semana de agosto. Neste cenário, o preço da caixa com 30 dúzias de ovos brancos tipo extra para retirar em Bastos, no estado de São Paulo, fechou a semana passada em R$ 146,47, uma alta de 2,7% frente à última semana de julho, e o maior patamar nominal da série histórica do CPEA em mais de 3 meses. Para ovos vermelhos, a valorização foi de 2,8% no mesmo período, para R$ 165 a caixa. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre fertilizantes para a cultura do milho e também sobre o método SER, um método para despertar e crescer uma busca de evolução consciente, de inclusão, evolução e transparência. E transcendência, desculpe. Nós voltamos já, é um minuto só. Tudo bem? Grande abraço para você ligado aqui na programação da TV Serra Dourada. Daqui a pouquinho tem Serra Dourada Esportes para você ao 12h40 com uma nova roupagem. O novo estúdio da TV Serra Dourada, moderno, e você vai conferir uma nova roupagem do seu programa de esportes. E claro, eu e Marcelo Borges vamos falar tudo da rodada deste final de semana. Atlético, Goiás, Vila Nova, clássico em São Paulo. Daqui a pouquinho, ao 12h40, Serra Dourada Esportes para você. Adivinha que cidade eu estou? Vou te dar algumas dicas. Fica em Goiás. Tem produção no campo que ajuda a gerar renda e emprego. Tem qualificação profissional que melhora a qualidade de vida de muita gente. Já sabe onde eu estou? Na sua cidade. O sistema FAEG Senar está presente em todas as cidades de Goiás. Ao seu lado, no seu campo, na sua cidade e com toda a sociedade. Sistema FAEG Senar. É de todos, mas feito para cada um. Para você, produtor rural, a Macroservice Materiais Elétricos tem condições de preços imbatíveis. Trabalhamos com as melhores marcas, produtos e serviços de confiança. A Macroservice Materiais Elétricos é referência no mercado há 40 anos. Entre em contato com a Macroservice Materiais Elétricos e faça seu orçamento. Calma, calma. Que susto! Somos a Família Fiscal e vamos te ajudar a comprar água mineral com procedência. E como faz?
É só conferir se na embalagem tem o selo de integridade mineral. Ou seja, sim, produtos sem procedência, minha senhora. São águas passadas. Até porque muitas doenças são evitadas consumindo água mineral. Que interessante. Então agora já sabe, é de olho no sim. Mesquitinha tá chique demais. De uma maneira muito importante, muito descontraída. Hoje, após o de noite, Operação Mesquita. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. Eu estou de volta e agora vou comentar sobre fertilizantes para a cultura do milho. Atenção, produtor de milho. Acesse o QR Code na tela e fique atento a esse recado da Mosaic Fertilizantes. Só entre nós. Tem muita combinação de fertilizantes por aí que é só canto de sereia, né? Parece fantástica na embalagem, mas não entrega nada na lavoura. Então não caia em lenda. Combinação de fertilizantes que performa de verdade na lavoura, você só encontra na linha Performa da Mosaic Fertilizantes. São 5 tecnologias exclusivas: A+, Neo, Ultra, Full e HF. Cada uma delas combinando o melhor de Micro-Essentials, Camag e Aspire em uma mesma aplicação de multinutrientes, proporcionando equilíbrio e sinergia entre nutrientes, alto rendimento operacional, mais produtividade e rentabilidade. Não tem lenda nem canto de sereia. Performa é outro nível de nutrição e produtividade do seu milho. Acesse o QR Code na tela, saiba mais e peça ao seu distribuidor. Saiba mais sobre a linha Performa em www.nutricãodesafras.com.br e peça ao seu distribuidor. Eu gostaria de fazer uma observação na notícia que eu dei sobre internet, em relação a vendas. É bom observar também que o setor agropecuário, ele está tendo uma enorme penetração em outros cantos em virtude da internet. A internet tem colaborado em muito para o desenvolvimento do setor agropecuário brasileiro. E agora eu vou conversar com Adriana Ferreira. A Adriana Ferreira, ela é mestre em desenvolvimento de líderes, ela é mentora, consultora sistêmica e coach para desenvolvimento de líderes e também em equipe. E nós vamos falar sobre um tema interessante, nós vamos falar sobre o método SER, que é um método para despertar e crescer, uma busca de evolução consciente, de inclusão, evolução e transcendência. Doutora Adriana Ferreira, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Tudo bem? Tudo bem, eu quem agradeço também. Então tá bom. Doutora Adriana Ferreira, as pessoas estão precisando crescer muito, né? Ainda, né? Ainda. E tem muito espaço. O que a gente vem observando é que tu anda muito nervoso, né? Muito assim exigente e principalmente críticas, né? Fazer críticas pela internet ficou muito fácil, né? É só clicar, xingar e depois cancelar, né? Bloquear, cancelar. É incrível, né? É muito fácil. Só que na vida real, dentro da empresa, não dá para fazer isso, né? Não, Tony? Não dá, não. Não dá para fazer isso. Lá é real e não virtual.
E essa disponibilidade que as pessoas hoje estão em criticar é algo que contamina o ambiente organizacional. E depois não se entende por que a produtividade caiu, por que as pessoas hoje elas vão para uma reunião e elas confiam, né, em tudo que está sendo dito, ou elas não expressam o seu descontentamento ou a divergência que é positiva, que é aquela que eu estou divergindo de você, mas eu te respeito profundamente. A gente não olha, não tem as mesmas ideias. Então, em função disso, Tony, é que nós pensamos no método SER. Como um método SER, simples, essencial e regenerativo. Aliás, tem uma coisa que eu aprendi aqui no programa que você sempre me diz seja simples. Seja simples. Não inventa não, seja simples. Crie, inove, mas seja simples ao transmitir uma ideia, ao ter um diálogo. Então, nesse sentido, é simples, essencial e regenerativo. Eu gostaria de dar um exemplo aqui, é o seguinte, eu dei uma palestra agora recentemente para um grupo de pecuaristas e depois que terminou a palestra, a pessoa virou para mim e falou assim, você tem que bater mais nos frigoríficos, porque o frigorífico está fazendo da gente o que bem entende. Eu falei, sabe por quê? Eles são profissionais e isso daí é a lei do mercado. Agora, o grande problema, eu falei para ele, né, estava um e mais uma meia dúzia. O grande problema é que o setor pecuário, o setor produtivo pecuário, os produtores são desorganizados, não falam a mesma língua. Sim. Tem vizinho aqui que torce para o outro vizinho ali ter problema para ele comprar os bezerros desse vizinho mais barato, sabe? Enquanto a gente ficar com essa mentalidade de que eu sou o bom, pode ter certeza absoluta, vai cair, não cai não? Cai. Precisa melhorar muito, né? Precisa melhorar. Olha, vamos pensar nesse exemplo que você deu. Se eu, produtora, né, me uno com outro produtor, não é que eu vou bater de frente com o frigorífico. Não, mas você vai ter mais força. Eu vou ter mais força e eu posso construir uma proposta que ambos ganhem. Sim. Porque o que a gente fica, às vezes as pessoas pensam um tem que perder para eu ganhar. No momento atual, ou nós colocamos um espaço de coexistência onde ambos ganham, todos ganham, ou nós não vamos sobreviver. Porque o mercado está muito desafiador. E vai continuar. E vai continuar. Então, nós precisamos criar ambientes de coexistência e parar de pensar que, para que eu ganhe, o outro tem que perder. Se o outro perder, você vai perder. Pode ter certeza. Isso é fato. Ou você ganha por um tempo muito específico. E aí, quando você precisa de um setor todo para que ele negocie, para que ele tenha força, isso não existe. É o que está acontecendo. Né? O setor, a pecuária precisa se unir, os produtores se organizarem, pensarem numa proposta que seja boa, inclusive para o próprio frigorífico. Nós não podemos inviabilizar um setor em detrimento do outro. O que a gente tem é que construir, literalmente, Toninho, uma parceria. Mas, Adriana, é a mesma coisa, é o ser humano, o individual, o indivíduo. Se você parar para pensar, nós somos uma empresa. Somos. Eu não posso, Antônio, dar uma prioridade só para uma coisa minha, não. Eu tenho pessoas que estão do meu lado, eu faço parte de um grupo. Por exemplo, aqui na televisão, são aí 6, 8, 10 pessoas que todo mundo tem que estar mais ou menos alinhado, senão a coisa não vira. E assim é qualquer coisa que a gente vá fazer na vida. Nós temos que estar alinhado, definido, nós dependemos do outro. Não pensa você que você vive sozinho, não vive não. Não. E as relações precisam amadurecer. Nós temos adultos hoje infantilizados, que dão birra. Né? É o que mais tem. E eles ficam num triângulo que é o perseguidor, ou ele é perseguidor, ou ele é salvador, ou ele é vítima. Nós precisamos passar para um adulto saudável, com responsabilidades, mas também com uma resposta amadurecida. E isso exige desenvolvimento. Tony, quantas vezes as pessoas dão uma birra, um adulto dá uma birra e corresponde a uma birra de 2 anos, porque eu quero só desse jeito, do meu jeito.
Infelizmente, hoje, você não pode ter do seu jeito, é do nosso jeito. Nós somos interdependentes e o tempo todo é preciso uma construção. Mas tem gente que tem preguiça de construir relacionamento. O que acontece quando eu tenho preguiça de construir relacionamento e a base da construção é o diálogo? Geralmente eu tenho relações muito conflituosas. Isso se reflete no individual, como você falou, e na empresa. Então, nós precisamos mudar a mentalidade para incluir, e é por isso que o método SER fala, incluir, evoluir e transcender. Incluir porque eu tenho que incluir todas as ideias. Evoluir porque eu preciso pegar essas ideias e esses relacionamentos e levar num outro patamar. O que é? Juntos. E transcender, olhar para a coletividade ainda maior. É a mesma coisa do frigorífico. Um produtor... Eu incluo todos os produtores, eu evoluo e chamo o frigorífico para conversar e depois eu ainda junto, produtor e frigorífico, levo uma solução melhor para a sociedade. Então, nós precisamos caminhar e o mundo tem demonstrado isso. Se nós não evoluirmos, nós não vamos conseguir manter nossas empresas. Não é só evoluir em teoria não, viu? Tem que evoluir, inclusive, mentalmente, espiritualmente, né? Sim. Porque, ultimamente, a população, de maneira geral, está fazendo aí de um celular, de um Google, essas coisaradas todinha de internet aí, está fazendo o seu Deus, né? E a gente precisa tomar muito cuidado. Até que ponto eu estou usando as mídias? Quantas frustrações um líder tem, um empresário tem, porque ele começa a comparar. E tem a síndrome da felicidade nas mídias, né? A gente, as pessoas, eu, todos, nós queremos postar aquilo que é alegre, aquilo que nos faz ter sucesso. Mas muitas vezes a vida não é só de sucesso ou de momentos alegres, muito pelo contrário. A maior parte são desafios. A vida não é só felicidade, nós temos momentos felizes. Momentos felizes. E aqueles infelizes é um cutucão que a vida nos está dando para você ser feliz. Nem todo mal é mal, né? Nem todo mal é mal, depende do aprendizado, né, que nós vamos ter. É verdade. Portanto, vamos pensar no coletivo, que é muito melhor, traz mais resultado. Você pode não ir com a minha cara, eu não posso ir com o jeitão dela, mas eu tenho que admitir que ela, ou eu, ou você, somos pessoas inteligentes. Sim. Entendeu? Sim. E somos. É que às vezes a gente pensa que o outro é mais, mas não é não. Nós estamos tudo mais ou menos nivelado. Às vezes o que falta para nós é a atitude. Uma atitude coerente e diferente, né? E diferente. Doutora Adriana Ferreira, mais uma vez, obrigado pela sua participação, pela sua presença. Sempre muito bom tê-la aqui com a gente. Toninho, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Um grande abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: não importa quantos passos você deu para trás, o que importa é quantos passos você vai dar para frente. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.